nossa aula de hoje, então, pessoal, nós vamos começar a trabalhar o contrato de prestação de serviço. Contrato de prestação de serviço. Contrato também bastante importante, pessoal. Nós sabemos que esse contrato aqui é um dos que fundamenta o que nós chamamos de terceiro setor, ou seja, aquele setor que presta serviços em geral. Então, é um contrato extremamente importante, né? Eu já comentei um pouquinho dele, pessoal, quando nós começamos a estudar o contrato de locação, e nós vimos que o contrato de locação, genericamente, pessoal, ele envolve 3 contratos. O contrato de locação de coisas, que nós já estudamos, né, que se refere à entrega para uso de alguma coisa determinada, né, que popularmente se conhece apenas como contrato de locação, quando na verdade o correto é contrato de locação de coisas. Em segundo lugar, nós temos a locação de serviço, que é a prestação de serviço que nós já estudamos aqui. Já estudamos não, a gente vai estudar agora, né, locação de serviço. E o próximo tema de contrato que nós vamos ver, pessoal, é a terceira modalidade, que é a locação de obra certa, ou seja, a empreitada, né? Então, basicamente, nós temos essas 3 modalidades. Nós vamos começar hoje, então, a estudar a prestação de serviço. O que é a prestação de serviço, então, pessoal? Vamos ao conceito de prestação de serviço. Prestação de serviço, pessoal, nada mais é do que um negócio jurídico onde nós vamos ter aí 2 partes, sendo que uma delas se obriga, pessoal, a realizar uma atividade contratada e de interesse da outra parte. Tudo isso mediante remuneração. Então, o que nós vamos ter, pessoal? Uma pessoa que vai realizar um serviço, uma atividade de interesse da outra parte que está contratando, né? Mediante o pagamento de uma remuneração. Interessante, pessoal, nesse conceito, que ele é bem genérico e ele pode abranger outros conceitos, né? Então, por isso, pessoal, que quando nós falamos da prestação de serviço, nós temos que observar o artigo 593 do Código Civil. O que fala o artigo 593 do Código Civil, pessoal? Prestação de serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou lei especial, reger-se-á pelas disposições desse capítulo. Então, vejam, pessoal, que o Código é bem claro em colocar a prestação de serviço como um contrato de natureza subsidiária. Por que eu falo isso, pessoal? Contrato de natureza subsidiária. Porque eu só vou aplicar as normas de prestação de serviço, pessoal, do contrato de prestação de serviço, se eu não enquadrar aquela atividade em nenhum outro tipo de serviço, ou de contrato, ou de vinculação. E aí, pessoal, o que eu destaco aqui é o seguinte: por causa desse artigo, dessa natureza subsidiária aí, pessoal, nós excluímos do contrato de prestação de serviço contrato de trabalho. Por quê? Porque o contrato de trabalho é regido pela CLT. Nós excluímos os estágios, porque os estágios são regidos pela lei de estágio. Nós excluímos os serviços voluntários, porque os serviços voluntários têm uma lei especial que regula esses serviços, e principalmente não é prestação de serviço, porque não tem remuneração, é voluntário. E, por fim, pessoal, serviços públicos também não se enquadram aqui na prestação de serviço, e outros, vou colocar aqui, e outros regulados por lei especial. Tá? Então, tem a prestação de serviço à comunidade decorrente de condenação criminal, tem a prestação de serviço dentro do estabelecimento penal, que é regido pela lei de execução penal. Então, pessoal, nós temos aí uma série de atividades que são reguladas por leis especiais. Então, pessoal, por isso que eu falo que o contrato de prestação de serviço só vai ser aplicado, essas normas aqui que nós vamos estudar, pessoal, só vão ser aplicadas se não se enquadrar em nenhum outro tipo, nenhuma outra natureza de contrato ou de prestação de serviço, de atividade, pessoal.
Então, exclui isso aqui, vou repetir, contrato de trabalho, estágio, serviços voluntários, serviço público, servidores públicos e outras atividades reguladas aí por lei especial. Outro ponto importante que a gente tem que destacar aqui ainda nesse começo, pessoal, é que a prestação de serviço, ela é diferente do contrato de trabalho, tá, pessoal? É diferente. Como a gente viu aqui, se exclui pelo artigo 593, mas qual que é, pessoal, a principal diferença entre o contrato de trabalho e a prestação de serviço, pessoal? A principal diferença está aqui, ó, na subordinação. No contrato de trabalho, pessoal, uma das características da relação de emprego é a subordinação. O contrato de trabalho tem subordinação. O empregado está subordinado ao empregador, no que nós chamamos de uma hierarquia que existe entre empregado e empregador. Coisa, pessoal, que não existe na prestação de serviço, tá? A prestação de serviço, pessoal, não tem subordinação nem relação de hierarquia, tá? Por quê, pessoal? Porque prestador e tomador estão no mesmo nível contratual. Um não está acima do outro. Um não está subordinado ao outro. Logicamente que o prestador ele tem que cumprir as ordens, as orientações de serviço do tomador. Mas ele não está subordinado ao tomador. Ok, pessoal? Essa é a principal diferença entre prestação de serviço e contrato de trabalho. Outra coisa, outra diferença, pessoal, que nós temos está na prestação de serviço com a empreitada, pessoal. Prestação de serviços com a empreitada. Veja, pessoal, que na empreitada, que é o próximo contrato que nós vamos estudar, pessoal, nós temos aí a contratação de uma obra certa, uma atividade de resultado. Necessariamente eu tenho uma obra certa que vai ser cumprida. Na prestação de serviço, pessoal, nós não temos essa obra certa, essa atividade certa. Tá? Por isso que a maioria das situações em que envolve prestação de serviço, nós temos atividade de meio e não de resultado. Tá? Então, essa é a diferença entre prestação de serviço e empreitada. Seguindo, então, a nossa ordem, pessoal, vamos às partes. Nós temos, de um lado, o prestador de serviço, como eu já falei para vocês. Então, aquele que vai realizar o serviço. E o tomador, que é aquele que vai contratar o serviço, né? Que é, em regra, também o beneficiário desse serviço. Ok, pessoal? Beleza? Quais são as características? Vamos lá. É um contrato bilateral, né? Porque gera efeito para ambas as partes. É um contrato oneroso, porque necessariamente tem remuneração. Inclusive, a gente vai especificar um pouco isso lá mais para frente, um pouquinho na nossa matéria. E agora vem aquela pergunta, pessoal, é um contrato comutativo ou aleatório? É um contrato essencialmente comutativo, pessoal. Como nós vimos ali no conceito, é obrigatória a remuneração. Prestou o serviço, obrigatoriamente tem que ter a remuneração, tá? Então, é comutativo. Paritário ou por adesão, tá? Tanto faz aqui, tá? É possível as duas modalidades, tanto paritário quanto por adesão. Aqui, pessoal, nós vamos ter uma característica especial que acho que a gente não viu ainda em nenhum outro contrato, que é essa característica de contrato evolutivo, né? A gente falou para vocês um pouquinho lá no quarto semestre. Por que a prestação de serviços pode ter essa característica de contrato evolutivo, pessoal? Porque dependendo da duração desse contrato ou da forma como ele foi disposto, é possível se estabelecer uma equação financeira, pessoal, para atualizar o contrato e compensar alterações em circunstâncias do serviço, pessoal. Então, é possível que esse contrato evolua durante o seu cumprimento. Por isso que a gente diz aí que o contrato de prestação é um contrato evolutivo. Não só, dependendo do tamanho, do tempo do contrato, ter uma atualização monetária na prestação, na remuneração, mas também, pessoal, dentro do próprio contrato, às vezes eu contrato
para prestar um determinado serviço. Então, por exemplo, fazer a instalação aí de uma tomada, mexendo na parte elétrica. E na hora que está se fazendo esse serviço elétrico, pessoal, se descobre que existe uma falha elétrica grave na casa e que ela precisa ser reparada. E aí vejo, pessoal, que nessa situação, o eletricista ele já não vai mais fazer apenas a instalação da tomada, ele vai ter que fazer uma reforma na parte elétrica da casa por inteiro, tá? Então, nessa situação, pessoal, eu vou ter uma evolução, porque aquele primeiro detalhezinho que ele ia cobrar lá R$100 para fazer, agora ele não vai mais cobrar 100, agora ele vai cobrar 600, R$700 para arrumar a parte elétrica inteira da casa. Então, é um cuidado importante que deve se tomar aí. Tá? É possível que o contrato de prestação de serviços evolua aí durante o seu cumprimento, ok? É um contrato não solene. Ele pode, inclusive, ser verbal. Aliás, muitos contratos de prestação de serviços são verbais. É um contrato consensual, que basta aí a assinatura das partes para ele já produzir efeitos. É um contrato pessoal, gente. Pessoal. Natureza personalíssima. Tá? Isso aí, inclusive, está lá no artigo 605 do Código. Está lá no artigo 605 do Código. Olhem lá. Nem aquele a quem os serviços são prestados poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, nem o prestador de serviços, sem apraziamento da outra parte, dar substituto que os preste. Vejam, pessoal, que nem o tomador pode ceder o benefício, nem o prestador pode terceirizar o benefício sem o consentimento da outra parte. Por isso, pessoal, que a doutrina fala que o contrato de prestação de serviços é personalíssimo. É personalíssimo, pessoal. Você só pode ceder ou terceirizar se houver concordância da outra parte. Do contrário, não pode. Tá, pessoal? Ok? Mas aí já vamos deixar claro, pessoal, é possível a terceirização? É possível o prestador de serviço terceirizar esse serviço? Sim, né? Desde que haja aí o consentimento da outra parte, desde que haja autorização do tomador. Ok, pessoal? Às vezes essa autorização já está no próprio contrato, quando ele é por escrito, né? Então, havendo autorização, é possível a terceirização. Certo, gente? Também é um contrato que pode ser tanto instantâneo quanto de duração. Quando a gente se referir a um contrato de duração, a gente tem alguns detalhes que nós devemos observar. É um contrato causal. É um contrato principal e um contrato definitivo. Vamos lá, gente. O objeto, pessoal. O que pode ser objeto do contrato de prestação de serviço? O objeto, pessoal, está lá no artigo 594. O que ele fala, pessoal? Artigo 594, olhem lá. Toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição, pessoal. Então, salvante aquelas situações que nós vimos que configuram contratos que são regidos por leis especiais, pessoal, situações que são regidas por leis especiais, tirando aquelas situações, pessoal, qualquer atividade humana lícita pode ser objeto de contrato, pessoal. Seja aí de cunho material ou imaterial, mas qualquer serviço humano, pessoal, de natureza lícita, pode ser objeto de contrato de prestação de serviço, seja aí manual, físico ou intelectual, tá, pessoal? Qualquer um, beleza? Exemplo de serviço físico, pessoal, o eletricista, por exemplo, né? E exemplo de serviço intelectual, pessoal, contrato de prestação de serviço de assessoria jurídica. Assessoria jurídica, pessoal, é um serviço intelectual, é um contrato muito comum com escritórios de advocacia, principalmente grandes escritórios de advocacia são sustentados por esses tipos de contratos. Eu mesmo tinha um escritório de uma amiga minha,
que ela tinha um contrato de prestação de serviço de assessoria jurídica, em que ela garantia ali uma renda de pelo menos R$ 15.000 por mês, né? Na verdade, era essa renda que sustentava ela, o resto que ela recebia de honorários eram rendas auxiliares, então ela tinha esse contrato e mais um outro que garantia para ela uma renda tranquila aí de pelo menos R$ 15.000 por mês. Então, vejam, pessoal, que nessa situação, em um escritório de advocacia pode ganhar muito mais do que um magistrado, um promotor, se ele garantir um contrato de prestação de serviço dessa natureza aí, né? 2 contratos desse aí, ele está tranquilo aí por um bom tempo, né? Veja, pessoal, que, então, detalhe, tem que ser lícito, tá? Tecnicamente lícito. Um cuidado que tem que ter aqui, pessoal, é que deve se respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. Nem sempre, pessoal, a atividade, apesar de ser lícita, pode ser objeto de contrato. Por quê? Porque fere direitos fundamentais, principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Lembrando, pessoal, daquele contrato de prestação de serviços, daquele anão, lá na França, que se obrigou ali na prestação de serviço a participar da brincadeira lá de arremesso de anão, né? Esse contrato foi anulado lá na França com base no princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então, nem toda atividade ilícita pode ser objeto da prestação de serviço, principalmente quando ferir aí o princípio da dignidade da pessoa humana. Outro ponto importante, pessoal, que a gente tem que considerar é que, em regra, esse serviço ele tem que ser certo e determinado, tá? Essa prestação de serviço, essa obrigação de fazer aí tem que ser certa e determinada. Mas pode acontecer, pessoal, de eu ter uma prestação de serviço determinável. Não significa indeterminado, pessoal, ou genérico, ou ilimitado. Mas é uma prestação de serviço determinável. Existem algumas situações onde isso pode acontecer, pessoal. Por exemplo, quando se contrata um escritório de advocacia para assessoria jurídica, pessoal, normalmente não se estabelece um limite para essa assessoria jurídica. É qualquer situação que envolve a necessidade de um serviço jurídico daquele escritório. Então, veja, pessoal, que nessa situação é uma obrigação de fazer determinado. Qual é a obrigação de fazer? Serviço de assessoria jurídica. Qual? Aquela que aparecer. Então, durante o período do contrato, qualquer problema jurídico que a empresa tiver, aquele escritório vai prestar ali a sua assessoria jurídica. Então, não é um serviço certo, é um serviço determinável, né? A hora que aparecer um problema jurídico, aquele escritório vai ser acionado para resolver aquele problema, certo? Ok, pessoal? E existe outra situação também, pessoal. Às vezes, se contrata um prestador de serviço que a gente chama, entre aspas, de faz tudo, né? Aquela pessoa que faz tudo, né? Um serviço eletriquinho simples lá, ele vai lá e faz. Um serviço de hidráulica, ele vai lá e faz. Um serviço de manutenção, ele vai lá e faz. Ah, deu um probleminha numa parede ali, precisa abrir instalar uma tomada, abrir um buraco ali na parede. Ele vai lá e faz. É o famoso faz tudo, pessoal. É possível? Esse faz tudo legalmente existe, pessoal? Sim. Está lá no artigo 601 do Código. Não sendo o prestador de serviço contratado para certo e determinado trabalho, entender-se-á que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com suas forças e condições. Então, pessoal, nessa situação, o que nós vamos ter? Que essa pessoa ela vai ficar à disposição do tomador para realizar qualquer serviço que for por ele determinado, desde que, logicamente, pessoal, ele suporte nas suas condições físicas e nas suas condições intelectuais. Então, pessoal, vamos dizer aí, um faz tudo, um serviço de instalação de uma tomada, ele consegue fazer? Sim. Agora, o serviço de um jampeamento de caixa de disjuntores, aí já é uma coisa mais elaborada, que é uma coisa que precisa já de um trabalho intelectual um pouco maior, de um conhecimento um pouco maior do que um simples faz tudo. Então, nessa situação, ele já não é obrigado a fazer. Tá? Mas qualquer natureza de serviço simples em que ele tiver condições físicas e intelectuais para fazer, pessoal, perfeitamente possível. Em relação à forma, gente, como a gente viu, a forma no contrato de prestação de serviço é livre, né? Podendo, inclusive, aí ser verbal, tá? O único detalhe
que a lei impõe, pessoal, impõe não, sugere, vamos dizer assim, eu não gosto dessa palavra impor por causa do verbo que o artigo usa aqui. É o que está lá no artigo 595, pessoal. Alguns doutrinadores falam que deve, mas na verdade não deve. Olha o que fala o artigo 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Veja, pessoal, por que eu falei que eu não gosto do verbo deve? Porque o próprio código coloca isso como opção. Usa o verbo poderá. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Quando a pessoa for não alfabetizada, ou seja, ela não souber ler e escrever, ou até mesmo nem assinar o próprio nome, pessoal, e o contrato for por escrito, o que a lei sugere, pessoal? A lei sugere uma formalidade. Assinar a rogo e por duas testemunhas. Tá, pessoal? A lei sugere essa formalidade aí, porque usa a expressão poderá. Tá? Na prática, pessoal, até as duas testemunhas até a gente pode achar. Mas essa assinatura rogo aqui, na prática, é bem difícil da gente ver. Tá? É mais comum, pessoal, o carimbão do dedo lá, né? Pá, carimbar o dedo lá no contrato, né? Do que achar a assinatura a rogo, ok? Isso retira a validade do contrato? Pessoal, não retira, eu entendo que não retira a validade do contrato, principalmente porque se eu retirar a validade do contrato, pessoal, e o cara lá, a pessoa não alfabetizada prestar o serviço, ele vai tomar o prejuízo, né? A não ser que você consiga enquadrar numa relação empregatícia. Do contrário, você vai aí ter um problema, você vai causar um prejuízo para o prestador. Então, eu não creio que a falta dessa formalidade aí gera nulidade do contrato, tá? Principalmente porque se você declarar a nulidade do contrato aí e não se enquadrar numa relação trabalhista, você vai causar um prejuízo para a parte mais prejudicada, para a parte mais simples da relação contratual, né? Então, eu não creio que essa falta aqui gere a nulidade do contrato. Retribuição. Como eu disse para vocês, pessoal, o contrato de prestação de serviço é um contrato essencialmente oneroso. Ele precisa necessariamente ter uma remuneração. Essa remuneração, pessoal, é chamada aí de honorários, no caso de advogado mesmo é chamado de honorários. Tem também soldadas, preço, salário, ou meramente remuneração. Mas o que interessa, pessoal, é que todo contrato de prestação de serviço deve ser remunerado. Toda prestação de serviço obrigatoriamente tem que ter uma remuneração correspondente, tá? E como é que é a fixação dessa remuneração, pessoal? A regra, pessoal, é que essa fixação deve ser convencional. As partes, né, devem previamente ajustar aí a remuneração da prestação de serviço, né? As partes devem aí ajustarem essa remuneração, ok? As partes é quem deve ajustar essa remuneração. Mas pode acontecer, pessoal, das partes não ajustarem a remuneração. E como todo contrato de prestação de serviço tem que ter remuneração, então nós vamos para a forma de fixação legal. A forma de fixação legal. É aquela, pessoal, que a lei vai estabelecer a remuneração do contrato, tá? No silêncio, então, pessoal, então vou colocar aqui exceção, porque é exceção, né? No silêncio, a lei estabelece a remuneração do contrato. E nessa situação, então, pessoal, nós vamos aplicar o que está lá no artigo 596 do Código. Olhem lá. Não se tendo estipulado nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua
qualidade. Então, veja, pessoal, que aqui a lei fala, ó, não tendo acordo em relação à remuneração ou não se estipulando a remuneração, pessoal, eu vou fixar essa remuneração através de arbitramento, pessoal. Ou seja, vai se nomear um terceiro perito para se arbitrar a remuneração do serviço. E esse arbitramento, pessoal, eu costumo dizer que ele deve seguir 4 parâmetros. A lei aí traz 3, pessoal, mas eu acrescento mais um parâmetro, que é o principal, que é o primeiro deles. A natureza do serviço, pessoal. Esse é o parâmetro inicial. Eu tenho que analisar qual a natureza do serviço que está sendo prestado, qual a complexidade, como que é a natureza desse serviço aí. Esse é o principal parâmetro. Depois, pessoal, eu vou pegar esse parâmetro inicial e vou ver qual é o costume do lugar para se remunerar esse tipo específico de serviço. Como é que é remunerado esse serviço no lugar onde ele foi prestado. Tá? Ok? Então, primeiro, eu analiso a natureza do serviço. Segundo, eu analiso a forma, o lugar onde esse serviço, o costume do lugar onde esse serviço foi prestado. Tá? Em terceiro lugar, pessoal, eu vou anular qual o tempo que se demorou para se prestar esse serviço. Demorou 1 dia, demorou 2 dias, demorou 3 dias, 4 dias, né? Então, eu vou analisar o tempo de execução do serviço. E, por fim, eu vou analisar a qualidade desse serviço. Como é que esse serviço foi prestado? Ele foi seguindo normas técnicas, ele foi bem executado, ficou bonito, ficou feio, tá? Ficou mal feito, né? Então, pessoal, eu vou analisar a qualidade do serviço que foi prestado. E, por fim, em relação a isso aqui ainda, pessoal, eu tenho que observar também o que está lá no artigo 597, pessoal, que vai tratar do pagamento. Como é que é feito o pagamento na prestação de serviço? E o artigo 597, pessoal, vai trazer para nós a regra. A regra é que toda prestação de serviço, pessoal, é remunerada após a prestação. Então, primeiro eu realizo o serviço para depois receber. E veja, pessoal, que na prática a regra é mais ou menos essa aí mesmo. Primeiro, o prestador vai lá e faz o serviço para depois receber pelo serviço. Mas é possível estabelecer, pessoal, uma regra diferente disso? Sim. Olhem lá o artigo 597. A retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se por convenção ou costume não houver-se de ser adiantada ou paga em prestações. Então, veja, pessoal, que aqui no comecinho do artigo nós temos a regra, a retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se por convenção, costume, não houver de ser adiantada ou paga em prestações, pessoal. Então, vejam lá, aqui nós temos, então, a exceção. A exceção, pessoal, é no contrato ou o próprio costume do serviço prestado estabelecer uma forma de pagamento diferente. E aí, então, essa forma de pagamento diferente, pessoal, pode ser antecipadamente ou por prestação. Ainda em relação a esse tema aqui, a gente tem que considerar que alguns serviços podem exigir a habilitação profissional, pessoal, ou algum requisito indispensável, algum requisito essencial para executar aquela atividade, como, por exemplo, habilitação em órgão de classe, né? Então, por exemplo, pessoal, para vocês prestar um serviço médico, primeiro, você tem que ser formado em medicina, segundo, você tem que ter a habilitação específica no Conselho Federal de Medicina. Para você exercer a advocacia, você primeiro tem que ser bacharel em direito, segundo, ser aprovado no exame da OAB e terceiro, ser inscrito nos quadros de advogado, né, nos quadros da OAB. Né? Para você exercer, para você ser personal trainer, por exemplo, também você precisa ser formado em educação física e ter habilitação no órgão de classe, no CREF. Né? Para você ser arquiteto, você precisa necessariamente ser formado em arquitetura e ter o registro lá no CAL, sei lá, CAL,
Arquitetura e urbanismo, isso mesmo. Então, você precisa ter habilitação em órgãos de classe. Pessoal, o problema é o seguinte, quando você contrata uma pessoa para exercer uma atividade que exige essa habilitação ou esse requisito especial previsto na lei, e a pessoa não tem, como é que fica a remuneração dessa pessoa? Aí, nós vamos para o artigo 606, pessoal. Olhem lá o que fala o artigo 606. Se o serviço for prestado por quem não possua título de habilitação ou não satisfaça requisitos outros estabelecidos em lei, não poderá quem os prestou cobrar a retribuição normalmente correspondente ao trabalho executado. Olha só que grave isso, pessoal. Mas, se deste resultar benefício para outra parte, o juiz arbitrará a quem o prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido de boa fé. Então, olhem, pessoal, que importante isso daqui. A regra, pessoal, quando nós temos uma pessoa que não tem habilitação e ela presta o serviço sem essa habilitação que a lei exige, que o serviço exige, pessoal, a regra é que essa pessoa não tem direito à remuneração, pessoal. Não tem direito à remuneração. Essa é a regra, e isso é grave. Então, veja, pessoal, que se a lei exigir prestação de serviço por pessoa habilitada ou com alguma condição especial prevista na lei, a regra é que essa pessoa não tem direito de remuneração, pessoal. Qual é a exceção? A exceção é a seguinte, pessoal. O prestador terá direito à remuneração a ser arbitrada pelo juiz de forma razoável, tá? Remuneração razoável, arbitrada pelo juiz, se provar, primeiro, pessoal, que o serviço beneficiou o tomador, benefício do tomador, que às vezes beneficia. Foi bem executado o serviço. Só que o cara não tinha habilitação, né? Então, benefício para o tomador e, principalmente, pessoal, isso aqui que é complicado. Boa fé do prestador. Significa dizer, ele não sabia que precisava de habilitação ou de alguma outra condição especial prevista na lei. E isso é difícil, pessoal. É difícil você provar que uma pessoa que está exercendo o serviço de medicina não saiba que precisa ser médico, ser formado em medicina. É difícil você provar que aquela pessoa que está prestando serviço de personal trainer não sabia que ela precisava ser bacharel em educação física. Né? É muito difícil isso, pessoal. Isso aí é uma coisa lógica, é lógico. Né? A gente só vai conseguir provar isso em algumas situações especiais, como, por exemplo, a empresa está contratando um eletricista e exige que seja um engenheiro elétrico. E a pessoa vai lá, se oferece, a empresa não toma cuidado em analisar se é ou não é engenheiro elétrico, contrata depois, descobre que não é engenheiro elétrico. E o cara também não observou que precisava ser, ele simplesmente se apresentou, estava precisando de trabalho e se apresentou. Aí, nessa situação, eu vou poder demonstrar a boa-fé do prestador, porque para ser eletricista você não precisa ser engenheiro elétrico. Tá? Mas em outras situações, pessoal, é bem complicado. A medicina mesmo, pessoal, temos aí umas situações bastante complicadas. Né? Por quê? Porque nós temos aí na prática, pessoal, muitos profissionais de medicina que estão atendendo especialidades que, tecnicamente, eles não estão registrados para isso. Né? Não sei se vocês já tomaram cuidado de ver isso, pessoal, mas você entrar lá no Conselho Federal de Medicina e digitar o nome do médico que você está indo. Né? Tecnicamente, pessoal, as habilitações dele têm que estar todas lá no no Conselho Federal de Medicina. Então, isso é grave, pessoal. Né? Então, cuidado, pessoal, cuidado com esses tipos de situações aí. Ok, gente? Isso, exatamente, Adriele. Na verdade, lá no Conselho Federal de Medicina, ele está habilitado para atender clínico geral e está atendendo nutrologia, está atendendo endocrinologia. Às vezes acaba não aparecendo, por quê? Porque não gera dano. Cirurgia plástica que é problema. Porque o que acontece? A pessoa é formada em clínico geral e começa a atender cirurgia plástica. E aí faz cirurgia e faz cagada, e aí aparece no estético, né? Aí surge aqueles casos que a gente já viu aí, né?
por exemplo, o seio da mulher ficar vesgo, né? Um olhando para cada um olhando para um lado, por exemplo, né? Aí fica bem clara a manifestação da situação, né? Mas em outras áreas da medicina acaba não ficando claro, porque, né? A Elisandra perguntou se tem responsabilidade. A gente tem que lembrar que para ter responsabilidade civil, tem que ter dano, tá? Se não provar dano, não tem responsabilidade civil. Provando dano, tem responsabilidade civil. Por isso que eu falei que lá no caso da medicina plástica, fica bem claro o dano, né? Porque é estético, né? Como o exemplo que eu dei para vocês, né, do seio da mulher, que fica um apontando para cada lado, né? Ou um para cima, um para baixo, né? Essa situação fica bem claro, né? E, inclusive, temos casos famosos envolvendo esse tipo de situação aí de profissionais médicos que fizeram cirurgia plástica sem ter a habilitação técnica para isso. Tá? Por isso que, né? Beleza. Certo, Elisandro? Então, para ter a responsabilidade, é possível, tá? A responsabilidade civil, né? Desde que tenha a prova do dano. Inclusive, aqui na nutrologia, pessoal, tem alguns médicos que estão atendendo nutrologia que não tem habilitação registrada no Conselho Federal de Medicina, que estão respondendo por dano hormonal, né, no corpo da pessoa, né? Muito cuidado com isso, pessoal. Gente aí que fizeram os populares, entre aspas, ciclos, né, ou terapias hormonais para crescer, ficar grandão, ficar monstro, né? Mas, né, tiveram aí alguns problemas sérios, principalmente desenvolvimento de câncer, né? Continuando, então, pessoal, o tempo de duração do contrato, pessoal. Tempo de duração do contrato. Como nós vimos, pessoal, o contrato de prestação de serviço pode ser instantâneo ou de duração. Né? Instantâneo, acabou, fez o serviço, acabou, né? Não tem problema. O problema, pessoal, é quando esse contrato é de duração. Né? Quando esse contrato for de duração, pessoal, aí nós temos que observar o que está lá no artigo 598 do Código. Artigo 598 do Código. E o artigo 598 do Código, pessoal, é bem claro em estabelecer um limite máximo para o contrato de prestação de serviço. Olhem lá, a prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de 4 anos, embora o contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o preste, ou se destine à execução de certa e determinada obra. Neste caso, decorridos 4 anos, dar-se-á por fim do contrato, ainda que não concluída a obra. Então, olhem lá, pessoal, qual é o prazo máximo do contrato de prestação de serviços, não interessando o motivo. Não interessa se é para pagamento de alguma dívida, a pessoa está trabalhando para pagar dívida, não interessa se é para execução de uma obra que vai durar 10, 15 anos, não interessa o motivo. O limite máximo do contrato de prestação de serviços é 4 anos. Esse é o limite máximo, pessoal. Não mais do que isso, tá? 4 anos. Ok, pessoal? Qual é o fundamento dessa limitação máxima? Princípio da inalienabilidade da liberdade humana, pessoal. Significa dizer que o legislador pensa que se ele autorizar contratos com prazo superior a isso aqui, ele pode estar estimulando uma coisa chamada de escravidão convencional. Por isso que o legislador limita, pessoal, o prazo máximo aí em 4 anos. Tá? Então, pessoal, se nós tivermos aí um contrato com 6, 8 anos, qual é o prazo máximo dele? 4. O contrato em si não é nulo, pessoal, mas eu vou ter automaticamente reduzido esse prazo para 4 anos. Tá, pessoal? Ok? Só que isso, pessoal, não impede que as partes renovem o contrato. Tá? Terminou o contrato de 4 anos, pessoal, nada impede que as partes façam um novo contrato por mais 4 anos. Esse segundo contrato de 4 anos, mais um novo contrato por mais. Isso não é. Pode haver aí sucessivas renovações sem problema nenhum, pessoal. O que não pode é um contrato único com 8 anos. 2 com 4 anos cada um, sem problema nenhum. Ok, pessoal? Beleza?
Então, é possível renovações sucessivas desse contrato, tá? Desde que respeitado o limite de 4 anos. Certo, gente? Beleza? Com base nisso, pessoal, é possível nós dizermos que, em última análise, todo contrato de prestação de serviço é um contrato determinado, porque o limite máximo dele é 4 anos. Mas a doutrina menciona, pessoal, as situações em que nós não temos um prazo estabelecido no contrato. Não tem um dia para começar e um dia para terminar. Então, nós podemos dizer, nessa situação, que nós temos aí um contrato com prazo indeterminado. Tá? Lembrando que, tecnicamente, todo contrato de prestação de serviço é determinado em 4 anos. Tá? Mas pode acontecer, pessoal, de um contrato não ter esse prazo final estabelecido. E aí, pessoal, como que faz para as partes encerrar esse contrato antes do prazo, pessoal? Né? Antes de se terminar esses 4 anos máximos aí. Tanto o prestador quanto o tomador, pessoal. Como é que faz para se encerrar o contrato que não tem esse prazo final fixado, antes de se cumprir os 4 anos? Como é que faz para extinguir, pessoal? É aí que entra a ideia do artigo 599, pessoal, que é a ideia do aviso prévio, parecido lá com o contrato de trabalho. Para que serve o aviso prévio aqui, pessoal? O aviso prévio serve para se resilir unilateralmente o contrato com prazo indeterminado, tá? Serve para resilir o contrato de prestação de serviço com prazo indeterminado. Então, vamos lá, pessoal, para o artigo 599. O que ele fala? Não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir a natureza do contrato ou do costume do lugar, qualquer das partes a seu arbítrio, mediante prévio aviso, pode resolver o contrato. Leia-se aqui resilir, tá, gente? Leia-se resilir. Então, veja, pessoal, não tendo prazo final estipulado, qualquer das partes pode resilir o contrato. Como é que ele vai fazer isso, pessoal? Isso quando não tem prazo final determinado, tá, pessoal? Porque se tiver prazo final determinado, então aí a regrinha é outra que nós vamos estudar depois, tá? Como é que faz isso? Parágrafo único. Dar-se-á o aviso, 1, com antecedência de 8 dias, se o salário se houver fixado por tempo de 1 mês ou mais. 2, com antecedência de 4 dias, se o salário se tiver ajustado por semana ou quinzena. E 3, de véspera, ou seja, no dia anterior, quando se tenha contratado por menos de 7 dias. Então, vamos lá, pessoal. Como é que faz para ter o aviso prévio? O prazo, pessoal, 8 dias. Se o pagamento for mensal ou com periodicidade superior. Então, mensal, bimestral, semestral, tá? 4 dias, pagamento semanal ou quinzenal, pessoal. E, no dia anterior, se a periodicidade for inferior a 7 dias. Por diária, por exemplo, sempre no dia anterior. Outro ponto importante, como é que faz a contagem do prazo para a gente terminar a nossa aula? Pessoal, como é que faz a contagem do prazo na prestação de serviço? Né? Como é que faz para contar o prazo da prestação de serviço, pessoal? Está lá no artigo 600. Opa. Artigo 600. Esse prazo, pessoal, ele é a favor do tomador. O prazo é a favor do tomador. Então, pessoal, o prazo, para contagem do prazo na prestação de serviço, sempre vai ser a favor do tomador. E aí entra o artigo 600, que fala o seguinte, pessoal: não se conta no prazo do contrato o tempo em que o prestador, por culpa sua, deixou de servir, pessoal. Então, olhem lá, que na contagem do prazo do contrato, pessoal, se o prestador faltou lá no serviço, por culpa sua, o prazo do contrato não vai ser contado.
Então, ele, sem justo motivo, faltou na prestação de serviço. O prazo não vai ser contado. Ele ficou doente, pessoal. Ele ficou doente, apresentou um atestado médico. O prazo vai ser contado? Sim. Por quê? Porque aí é sem culpa. Ok, pessoal? Ele pegou lá o coronavírus, né? Ele pegou o corona e ele faltou ao trabalho. Faltou lá no serviço. Nessa situação, o prazo não vai ser contado. Mas cuidado, pessoal. Nós estamos falando de prazo do contrato, não da remuneração. Como é que fica a remuneração, pessoal, quando o prestador deixa de comparecer no serviço? Ele vai receber? Isso aí é uma polêmica importante, pessoal. Mas tem se prevalecido o entendimento, pessoal, de que em relação ao artigo 600 se refere ao prazo e não à remuneração. Como eu disse para vocês, pessoal, a remuneração da prestação de serviço ela está vinculada ao serviço. Prestou serviço, tem remuneração. Não prestou serviço, não tem remuneração. Isso independentemente de culpa. Não se vincula à culpa. Só vou ter remunerado o serviço se ele foi prestado. Se ele não foi prestado, pessoal, não tenho a remuneração do serviço. Então, pessoal, em relação a isso, então, a gente pode dizer o seguinte: a remuneração só é devida se prestado o serviço. Faltou, com ou sem culpa, não tem remuneração. Então, vamos lá, continuando então a nossa aula sobre prestação de serviço, ficou faltando a gente ver apenas a questão da extinção do contrato de prestação de serviço. Como é que funciona a extinção do contrato de prestação de serviço, pessoal? Tecnicamente, a extinção, as hipóteses de extinção do contrato de prestação de serviços está lá no artigo 607 do Código. Olhem lá o que fala o artigo 607 do Código. O contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes. Termina ainda pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão, leia-se resilição, tá, gente? Quando ele fala rescisão aqui, leia-se resilição. Então, pela resilição do contrato mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes, ou pela impossibilidade da continuação do contrato, motivada por força maior. Na verdade, o que a gente pode falar desse artigo? O que a doutrina fala desse artigo aqui, pessoal? A doutrina fala o seguinte, ó, esse contrato aqui, essas causas aqui, nós podemos dividir ela em duas situações. Nós vamos ter as causas naturais decorrentes do próprio contrato e as causas supervenientes. Causas naturais e causas supervenientes, tá? Esse é o primeiro ponto que a doutrina fala. Nós temos, então, podemos dividir esse artigo aí em duas situações, causas naturais e causas supervenientes, ok? Quais são as causas naturais? As causas naturais, pessoal, são duas. Duas causas naturais aqui para nós. Quais são? Primeiro, o cumprimento do contrato. Né? O contrato se cumpriu, ok? Eu contratei para fazer um determinado serviço. Acabou o serviço, acabou o contrato. Né? E verificação de fatores eficaciais, pessoal. Por exemplo, escoamento do prazo. Né? Terminou o prazo do contrato. Ou a condição resolutiva. Também. Tá? Entra no escoamento do prazo aqui, pessoal, a verificação do tempo máximo do contrato, 4 anos. Tá? Também entra no escoamento do prazo aqui. Ok? Beleza? Então, cumpriu o contrato, acabou o contrato. Escoou o prazo do contrato, acabou o contrato. Configurou a condição resolutiva, acabou o contrato também. Ao lado das causas naturais, nós vamos ter as causas supervenientes. Quais são as causas supervenientes? Aí são 5, tá, pessoal? São 5 causas supervenientes. A primeira delas é a resilição unilateral,
que lá no artigo está como rescisão, tá, pessoal? Não é rescisão, como a gente já estudou sobre isso aí, é resilição, tá? Resilição unilateral, pessoal. A resilição unilateral, ela sempre é possível, tá? Tanto em contratos com prazo indeterminado, quanto com contratos com prazo determinado. A diferença está na consequência, tá? Quando o contrato é com prazo indeterminado, como nós já vimos, essa resilição unilateral vai se dar aí mediante aviso prévio, né? Vai se dar mediante o aviso prévio. Quando o contrato é com prazo determinado, aí não. Aí vai ter consequências, tá? Que a gente vai estudar daqui um pouquinho, então. A gente vai centrar um pouquinho na resilição unilateral daqui um pouco. Ao lado da resilição unilateral, nós temos a resolução, né, que é quando o código usa lá a expressão inadimplemento de qualquer das partes, tá? Resolução. Nós temos a morte do contratante, como nós vimos, a prestação de serviço, em regra, ela é personalíssima, né? Então, morreu o contratante, qualquer um deles, extingue o contrato. A quarta situação é o caso fortuito e a força maior, que o código coloca lá no artigo 607 como impossibilidade de continuação do contrato por motivo de força maior. Eu acho que o código só fala da força maior, tá, pessoal? Mas como eu já disse para vocês, a força maior aqui abrange tanto a força maior quanto o caso fortuito, né? Sempre que o legislador se referir à força maior, ele também está se referindo ao caso fortuito, e vice-versa é a mesma, tá? Então, a gente já viu sobre isso daí. A consequência jurídica é a mesma para as duas situações, tá? Essas, pessoal, são as hipóteses previstas no artigo 607. Só que o artigo 607 esqueceu de uma hipótese muito importante que pode acontecer em qualquer contrato, na verdade, que é o distrato, tá? O distrato. O código esqueceu dessa hipótese aqui, né? As partes extinguirem o contrato por, né, vontade própria. Eles não têm mais interesse na continuação desse contrato, então eles vão lá e extinguem o contrato, tá? Então, o distrato é uma causa também de extinção do contrato de prestação de serviço. Quando nós falamos da extinção do contrato, pessoal, 2 detalhes nós devemos observar. O primeiro detalhe é o direito à certificação que o prestador tem, tá? O prestador tem direito à certificação. O que é esse direito à certificação, pessoal? O direito à certificação, na verdade, nada mais é do que certificar que o prestador não está mais prestando o serviço. Então, que já se cumpriu lá o que tinha que ser feito ou não, e que ele não está mais prestando serviço, tá? Quando que eu tenho que emitir essa certificação aí, pessoal? Lá no 604 vai responder para nós, olhem lá. Fim do prazo, o prestador de serviço tem direito a exigir da outra parte a declaração de que o contrato está findo. Igual direito lhe cabe se for despedido sem justa causa ou haver havido motivo justo para deixar o serviço. Então, veja, pessoal, que, na verdade, o direito de certificação, ele nasce a partir do momento que o contrato está extinto por um desses 2 motivos. Ou porque o prestador terminou o serviço, o contrato está findo, acabou o prazo do contrato, ou ele terminou o serviço. Tá? Vou colocar aqui. Acabou o prazo, ou terminou o serviço. São as causas naturais ali que a gente viu, né? Ou que ele foi despedido sem justa causa, ou ele pediu demissão com justa causa. Tá, pessoal? Então, nós vamos ter aí essas 2 situações. Tá? Então, ele tem direito à certificação quando acabar o contrato, porque ele cumpriu o serviço, ou quando ele acabou o prazo desse contrato, ou ainda, pessoal, quando ele for despedido sem justa causa, ou pedir demissão com justa causa. Para que serve essa certificação aqui, pessoal? Para comprovar a prestação de serviço, para comprovar o tempo da prestação de serviço, para comprovar que ele não foi demitido com justa causa, ou para comprovar que ele teve motivo para deixar o serviço, tá? Serve como prova. Esse direito de certificação aqui tem o objetivo
demonstração, prova do nosso contrato de prestação, do fim do nosso contrato de prestação de serviço. Beleza, então, pessoal. Então, a primeira consequência da extinção é esse direito à certificação aqui. A segunda consequência da extinção, pessoal, se refere à resilição, tá? Essa segunda consequência, então, se refere à resilição unilateral, tá? Se refere à resilição unilateral, tá? Não se aplica nas outras hipóteses, tá, gente? E é só para resilição unilateral, que a gente chama aqui de extinção antecipada, tá? Bom, o que acontece, então, pessoal? Nós temos dois tipos de contratos, né? Quando o nosso contrato de prestação de serviço é com prazo indeterminado, como nós já vimos, a extinção desse contrato é mais simples. Ela se faz através do aviso prévio, né? Então, é só fazer o aviso prévio lá e cumprir o prazo, o contrato está extinto. Sem direito à indenização, sem nada, tá, pessoal? Então, não tem direito à indenização. Apenas o pagamento do saldo do salário. Não vai ter direito à indenização quando cumprir o aviso prévio. O máximo que pode acontecer aqui, pessoal, é ter a indenização quando não se cumpre o aviso prévio. O máximo que podemos ter aqui é a indenização quando não se cumpre o aviso prévio. Então, indenizar o tempo de aviso prévio, como é lá no direito de trabalho, né? No direito de trabalho, às vezes, o empregado ele é demitido, o empregador não quer que ele cumpra o aviso prévio, então ele indeniza o aviso prévio. Em relação ao prazo indeterminado, é assim que funciona a extinção antecipada. O problema, pessoal, é no contrato com prazo determinado. Tá? Contrato com prazo determinado, pessoal, também é possível a extinção antecipada através da resilição unilateral também. Tá? Só que a diferença é que aqui, pessoal, a resilição unilateral, ela gera direito à indenização. Gera direito à indenização. Por quê, pessoal? Porque quando nós temos um contrato com prazo determinado, a doutrina entende, e a própria legisladora entende, que esse contrato gera uma expectativa de tempo, em que o prestador vai ter lá uma certeza de que vai receber uma remuneração durante esse tempo. Então, gera uma expectativa de duração de obra, que a gente chama, duração de obra, duração de atividade, com uma garantia de renda durante esse tempo. E aí, pessoal, por algum motivo, esse contrato se extingue antes do prazo. Então, gera essa expectativa tanto para o prestador quanto para o tomador. Então, o prestador ele tem, né, a expectativa de que ele vai receber uma renda durante esse prazo, e o tomador tem uma expectativa de que ele vai estar suportado, ele vai ter um suporte de mão de obra se ele precisar. Então, gera essa expectativa aí, e por isso, pessoal, que tem direito à indenização. Ok? Como é que funciona essa indenização, pessoal? É bem parecido com como o meu professor de Direito do Trabalho falava, é bem parecido com a rescisão antecipada do contrato de trabalho com prazo determinado. Tá? É bem parecido, tá, pessoal, com o direito do trabalho nesse ponto aqui. A única diferença é que aqui, na verdade, pessoal, vocês não vão ter 13º, férias proporcional, essas coisas assim, tá? Mas em linhas de indenização pela extinção antecipada é bem parecido. Se eu não me engano, acho que está lá perto do artigo 480 da CLT, por ali. Não tenho certeza não, tá, gente? Porque direito de trabalho não é meu forte. Bom, gente, qual é a consequência? A consequência, então, está nesses dois artigos, 602 e 603. Vamos primeiro para o artigo 602. O que ele fala? Artigo 602. O prestador de serviço contratado por tempo certo ou por obra determinada não se pode ausentar ou despedir sem justa causa antes de preenchido o prazo ou concluída a obra. Parágrafo único. Esse aqui que nos interessa agora, ó.
Se despedir sem justa causa, terá direito à retribuição vencida, mas responderá por perdas e danos. O mesmo dar-se-á se despedido por justa causa. O que significa esse artigo aqui, pessoal? A redação dele não é muito legal, mas vamos traduzir isso. Esse artigo aqui, pessoal, está se referindo a essas duas situações aqui, ó. Ele vai se aplicar para o prestador que pedir demissão sem justa causa ou para o prestador que for demitido com justa causa, tá, pessoal? Então, a consequência do artigo 602 vai se aplicar para essas duas situações aqui. O prestador que pedir demissão sem justa causa e o prestador que for demitido com justa causa. Qual que é a consequência, pessoal? Primeiro, ele tem direito à remuneração vencida. Tá? Então, aquilo que ele trabalhou, ele tem direito de receber. Que lá no direito de trabalho nós chamamos de saldo de salário, né? Aqui tem direito à remuneração vencida, tá? Mas, no nosso caso aqui, ele vai responder pelos prejuízos causados ao tomador. Veja, pessoal, que como ele está saindo sem justa causa, ou ele está sendo despedido com justa causa, porque ele deu motivo para a demissão, essa rescisão antecipada, na verdade, essa resilição antecipada, pessoal, pode causar prejuízos ao tomador. Pode atrasar a obra, pode dar perda de material, pode gerar consequências perante terceiros que o tomador assumiu o compromisso. Então, pessoal, pode gerar essa saída antecipada do prestador, pode gerar prejuízos para o tomador. Tá? Então, nessa situação, o tomador tem direito de indenização. Só que o tomador tem que provar a existência desse prejuízo. Se o tomador não prova o dano, pessoal, ele não tem direito de indenização. Então, olha a consequência aí, para o caso do prestador pedir demissão sem justa causa ou for demitido com justa causa. Ele tem direito à remuneração vencida, mas terá que indenizar os prejuízos provados que o tomador tiver, em razão dessa saída antecipada. Beleza. Vamos agora para a segunda situação, pessoal, que está lá no 603. Olhem lá o 603. É o oposto agora, tá, gente? Agora é o inverso. Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato. O que significa isso, pessoal? Vamos traduzir para vocês. Essa segunda hipótese, então, é para essa situação aqui, ó. Para o caso do prestador ser demitido sem justa causa ou ele pedir demissão com justa causa. Então, é o inverso, pessoal. Veja que aqui, ó, eu inverti essa situação aqui. Aqui ele foi demitido com justa causa. Aqui ele está sendo demitido sem justa causa. Tá? Aqui ele pediu demissão sem justa causa. Aqui ele está pedindo demissão com justa causa. Aliás, essa hipótese aqui não está expressa no artigo, mas a doutrina entende que aplica, tá? Ok? Entenderam então a situação, pessoal? É o inverso da situação anterior. Qual que é o direito do prestador aqui, pessoal? O prestador tem direito à remuneração vencida. E além da remuneração vencida, pessoal, vejo que aqui, quem está tendo a expectativa quebrada é o prestador, não é? Se o prestador é quem está tendo a expectativa quebrada aqui, então ele é quem tem direito à indenização. Tá? Então, o prestador tem direito à indenização pela metade do tempo restante do contrato. Só que aqui, pessoal, tem uma diferença. A diferença é que essa indenização, pessoal, ela ocorre independentemente de se provar prejuízo. Por quê? Porque o legislador considera isso aqui como dano presumido ou dano tarifado. Configurou a situação, a pessoa tem direito à indenização no valor fixado pelo Código. Qual que é o valor, pessoal? Metade do tempo que faltava para terminar o contrato, igual é lá no contrato de trabalho,
por prazo determinado, rescisão antecipada do contrato de trabalho com prazo determinado. Como é que funciona, pessoal? Seguinte, ó, vamos supor que eu tenho 2 anos de contrato, 24 meses. Faltavam 24 meses para acabar esse contrato. E eu fui demitido, fui despedido sem justa causa. Qual que é o direito de indenização que eu tenho? 12 meses de remuneração. Então, veja, faltavam 24 meses para acabar o contrato, eu tenho direito de indenização de 12 meses, metade do tempo que faltava para terminar. Se o meu contrato faltavam 6 meses para acabar, então eu tenho direito de receber 3 meses de indenização. Se o meu contrato faltavam 2 meses para acabar, eu tenho direito de receber 1 mês de indenização. É sempre a metade do tempo que faltava para terminar o contrato de trabalho. Tá, pessoal? Então, veja, qual que é a diferença? É que aqui eu vou ter a quebra na expectativa do tomador. Quebra na expectativa do tomador. Então, aqui, o prestador tem direito à remuneração vencida, mas o prestador responderá pelos prejuízos causados ao tomador, tá? Beleza? Aqui não, pessoal. Aqui a quebra na expectativa do prestador, tá? Então, aqui o prestador vai ter direito à remuneração vencida e também vai ter direito à indenização, sendo que aqui nessa indenização, pessoal, ele não precisa provar prejuízo. Extinguiu o contrato de prestação de serviço sem justa causa, ele foi demitido sem justa causa, ou ele pediu demissão com justa causa, pessoal, ele tem direito à indenização pela metade do tempo que faltava para concluir o contrato.